Pronto, a partir de agora a gente já está gravando, certo? E aí nós vamos dar início à nossa aula, mas eu vou começar com as dúvidas de vocês, tá certo? Se vocês não se importam, a gente começa com as dúvidas, depois a gente avança mais um pouquinho. Hoje a gente termina o capítulo, é um capítulo curto, tá? Vou falar mais de um tópico e depois passar duas tarefas para vocês, ok? Eu disponibilizei os slides para vocês, mas eu vou atualizar, porque eu atualizei as tarefas. Então, aquelas duas que estão lá são antigas. Eu coloquei duas tarefas novas. Aí a gente vai discutir elas ainda hoje e marcar uma data para entrega. E aí, eu atualizo no Teams, tá certo? E também no Siga o material, tá? A apresentação dessa nossa primeiro assunto, né? Funções de chaveamento, tá certo? Então vou desligar aqui o meu microfone, vou esperar que vocês tenham alguma dúvida sobre o material que a gente discutiu na semana passada e sobre o que foi. Eu também coloquei já o material de apoio, né? Vocês já devem ter visto lá nos arquivos. E aí você já tem acesso a um material desse tema, né? E se vocês tiverem mais curiosidade, vocês podem procurar na rede, pode procurar no I3E, tá certo? Então tem muita coisa sobre esse tema. Professor, fiquei com umas dúvidas assim na transformação do circuito para série de Fourier ou é das correntes para a série de Fourier? Vou colocar aqui na apresentação, aí a gente discute, tá? Aqui nós temos, olha só, nós temos aqui uma opção de chaveamento, vocês estão vendo, né? Não estão vendo porque eu ainda não disponibilizei. Disponibilizar agora. Pronto. Agora vocês já devem estar acompanhando aí a função de chaveamento que diz respeito ao tema que a gente discutiu na semana passada. Então é uma forma de onda quase quadrada, tá? Isso aqui diz respeito a um conversor de 6 pulsos, né? Um conversor de 6 pulsos, esse mesmo que nós temos aqui nesse outro slide. Então, no caso aqui, um retificador, porque a energia está fluindo do lado CA para o lado CC. Então, é um retificador, ele poderia estar trabalhando no modo inversor. Então, se a energia estivesse fluindo do lado CC para o lado CA. No caso que a gente optou por retificador. Ok? Então, o que a gente discutiu foi o seguinte, que baseado na inserção dessas chaves, elas têm 3 posições, nós chegávamos a essa função para a chave presente na fase A. Isso aqui é a função de chaveamento, né, da chave presente na fase A, certo? Para as fases B e C, eu simplesmente desloco, né, trazo essa forma de onda de 120 graus para a fase B, ela começaria a partir daqui, digamos, e para a fase C, 240 graus, então ela começaria a partir daqui. Então, se eu deslocar isso a partir daqui, começar uma forma de onda, então seria a fase B, e se eu começar essa mesma forma de onda a partir daqui, seria a fase C. Então, só deslocar os 120 graus, né, entre as fases. Aí o que a gente falou com o avançar do modelo, da modelagem, foi que o que nós tínhamos era isso aqui, ó. Cada corrente na fase A, ele era o resultado do produto da função de chaveamento correspondente, né, daquela dita fase, né, no caso aqui é fase A, multiplicado pela corrente no elo CC. Então aqui, ó, volto lá e digo, olha, então a corrente na fase A, por exemplo, essa corrente aqui, na verdade, essa corrente aqui é contínua, ela é constante, tá certo? Ela não muda. Isso daí foi uma premissa. Ela não muda, tem um valor constante, tá? Então, se eu pegar
a função de chaveamento. Por que a função de chaveamento correspondente a essa fase? Porque a função de chaveamento correspondente a essa fase vai dizer, ora, ora essa corrente aqui passa por essa fase e atinge um valor unitário, né, num sentido, né, sentido CA-CC, ora não passa, valor zero, e ora ela vem do sentido CC para o CA, então atinge um valor negativo, certo? Ou seja, a gente chegou à conclusão de que? A gente chegou à conclusão de que a corrente em cada uma das fases, para eu descobrir a corrente de cada uma das fases, bastava eu multiplicar a função de chaveamento pela corrente do lado CC. E foi o que foi feito aqui no modelo. Tá certo? Aí, o que eu fiz? Né? O que eu fiz? Eu já tinha as funções de chaveamento, né? Isso aqui é a função de chaveamento matemática. Ou seja, é essa forma de onda aqui modelada matematicamente. Então, essa forma de onda modelada matematicamente vai me resultar nessa primeira equação. Isso aqui na fase B, isso aqui na fase C. E se eu multiplicar isso aqui pela corrente do lado CC, eu tenho justamente a corrente do lado CA. E aí foi o que ocorreu aqui, certo? Então, multipliquei a função de chaveamento correspondente àquela fase pela corrente do lado CC, que é constante, né? Para as três fases. Não sei se respondeu a sua pergunta. Respondeu sim, professor. Beleza. Professor, Pode falar, Erato. eu estou com uma dúvida em relação justamente a essas correntes que o senhor calculou, né? Porque o senhor disse que, por exemplo, a gente já vai aplicar a série de Fourier naquela onda quase quadrada, né? Que é justamente para calcular essas correntes. Aí, assim, se eu pegar, por exemplo, aquela forma de onda quase quadrada, e se eu aplicar diretamente aquela fórmula da série de Fourier, eu vou encontrar termos em seno. Aí eu até lembro que o senhor falou que não importa se é seno ou cosseno, o que vai mudar é a defasagem. Aí a minha dúvida é se... Porque assim, eu fiz analiticamente, né, e deu tudo seno. Aí, no caso, quando for transformar de seno para cosseno, deveria ter uma defasagem de π/2, de 90 graus. Aí a minha dúvida é se esse ângulo não vai alterar o comportamento da fase A. Não, vai não, de jeito nenhum. Certo? Então você pode trabalhar com seno ou cosseno e não vai alterar em nada. Certo? A função seno é uma função e a função cosseno elas são iguais, a menos de uma defasagem de 90 graus. Então isso significa dizer o quê? Que se em uma função cosseno eu tenho determinadas harmônicas, se eu transformar essa função para seno, ela continuar com as mesmas harmônicas. E o que importa para a gente é só isso. Tá certo? Entendi. Inclusive com as mesmas amplitudes, porque seno e cosseno, as amplitudes são unitárias, então não vai interferir também na amplitude final de cada uma das correntes. Certo. Então, se você fez a sua transformação... É porque eu gosto de trabalhar com cosseno. Eu sempre gosto mais de trabalhar com cosseno, tá certo? Então, assim, Sim. se você fez seno, pode seguir com a formulação de seno. Se quiser passar para cosseno, joga os 90 graus ali dentro. Tá? Certo. Então, o importante mesmo é o conteúdo harmônico e a amplitude, né? Que são O iguais. conteúdo harmônico e a amplitude é o que manda. Tá? Certo. Tá bom, professor. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, não. Nenhuma pergunta, não. Sem dúvida. Tá. Bom, se vocês não têm mais perguntas, a gente vai seguir com a nossa aula, tá certo? Para fechar esse capítulo, que é pequenininho, a gente aproveita e já passa duas atividades, mas se em algum momento da aula vocês tiverem dúvida, aparecer dúvida correspondente ao que foi falado, que está sendo falado hoje, ou que foi falado semana passada, vocês perguntem e a gente já interrompe ali, já tira a dúvida para não passar nada. Ok? Tá, ok. Ok, professor. Então deixa eu seguir aqui. Aí eu vou começar a partir
desse slide, para chamar a atenção para vocês, pessoal, vocês vão se deparar com esse problema. Ele é um problema já bem conhecido, conhecido como fenômeno de Gibbs, certo? E basicamente é o seguinte: quando a gente vai reconstituir uma forma de onda, onde essa forma de onda ela tem uma derivada, tá certo? Que diverge, ou seja, você tem uma derivada aqui da 90 graus, né? Naquele determinado ponto, como nesses pontos aqui, olha só, nesses pontos de transições, tá? Então, quando você vai reconstituir essa forma de onda a partir de senos e cossenos, né, que é o que propõe a formulação da série de Fourier, você vai ter esse fenômeno acontecendo. Quanto maior a ordem que você escolhe para constituir, né, reconstituir essa forma de onda, mais esse fenômeno ele se mostra, certo? Então, por exemplo, aqui eu escolhi, se não me engano, 31 harmônicas. Eu peguei as 31 primeiras harmônicas, né, para formar, a partir de senos e cossenos, a partir daquela formulação que mostrei para vocês, essas formas de ondas, tá? Você vê ele pouco presente aqui. Ainda existe a presença dele, mas é pouco presente. Porém, a partir do momento que você vai tendo a pretensão de deixar esse sistema mais preciso, ou seja, aumentando o número de harmônicos, então você agora, ao invés de trabalhar com 31 harmônicos, passa a trabalhar com 500 harmônicas, tá? E aí, esse fenômeno vai acontecer, ou seja, você, na transição aqui, ó, você vai ter um sobressinal, que é mais ou menos constante, né? Esse sobressinal é mais ou menos constante, tá? Não muda. Mas você vai ter um aumento da frequência, tá certo? Aqui nos arredores dessa transição. Então, aqui você vai ter um aumento dessa oscilação, ok? Isso aí, pessoal, quando você reconstitui o sinal e vai utilizar mais à frente esse sinal para alguma outra coisa dentro do sistema de controle, essa oscilação em alta frequência, ela pode perturbar o teu sistema de controle, eu falo. E existem mecanismos, olha, isso que a gente está discutindo agora, né, o fenômeno de Gibbs, os mecanismos que existem para poder você se livrar um pouco mais desse fenômeno, eles não vão ser cobrados na disciplina, tá certo? O que vai ser cobrado é até o material que foi dado semana passada, e mais as suas implicações, tá certo? Seus desdobramentos. Por exemplo, eu falei sobre retificador, mas você pode também, a partir da teoria que eu expus na semana passada, vocês podem conceber os inversores, né? A partir do LCC, conceber, que é justamente esse o exercício que eu vou passar para vocês hoje. Mas aqui o fenômeno de Gibbs é importante a gente falar para vocês, para que vocês tenham em mente que se algum dia vocês estiverem precisando trabalhar com modelagem de conversores, vai precisar reconstruir sinal, vocês têm que ter em mente que ocorre esse fenômeno e que ele precisa ser solucionado, sob pena de, no sistema de controle de vocês, que vocês estarão utilizando esse sinal reconstruído, vocês sofrerem por conta dessa oscilação em alta frequência, tá certo? Então, existem algumas maneiras de minimizar isso aqui, ok? A gente vai discutir daqui a pouquinho como se fazer isso, tá? E só chamando a atenção que a amplitude é mais ou menos constante e que você vai ter uma frequência que aumenta com o aumento da ordem, tá certo? Que essa ondulação aumenta com o aumento da ordem de harmônicos que você utiliza para reconstituir esse sinal. Ok? Então, olha só. Aqui a gente relaciona algumas aplicações, tá certo? E problemas que essas aplicações podem ocasionar na rede elétrica, digamos assim, na tua circuitaria toda que você utiliza para a alimentação desse sistema de potência. Mas o que eu estava falando, pessoal, é que aqui nesse slide eu relacionei algumas aplicações com problemas que podem ocasionar a rede elétrica para a circuitaria que alimenta esse sistema de potência. Então, por exemplo, acionamento de motores com velocidade variável a partir de conversores a tiristores comutados pela rede, certo? Que é o caso do exemplo que eu falei para vocês.
Olha, injeção de correntes harmônicas, de correntes com frequências harmônicas não características, certo? Então, o que são frequências harmônicas não características? Então, vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Se eu conheço a forma de onda de uma corrente, vamos dizer que a forma de onda da corrente que alimenta o meu inversor, né? Que alimenta o meu inversor, não, que o meu inversor drena da rede elétrica, o meu inversor ele está alimentando um determinado motor, tá? E aí, digamos que eu estou drenando da rede, o meu inversor drenando da rede uma corrente com esse perfil aqui, vocês estão vendo, tá? Com esse perfil. Esse perfil de corrente, como eu já conheço o conteúdo harmônico dele, está bem aqui vizinho, olha, pronto, logo no slide vizinho, eu sei quais são os seus harmônicos característicos. Então, o perfil de harmônicos, tá certo? Ou o espectro harmônico desta forma de onda de corrente, ela é composta pela fundamental, quinta harmônica, sétima, 11ª, 13ª e por aí vai. Então, esses aqui são os harmônicos característicos. Mas se eu tiver... Então, é o seguinte, se eu alimento o motor com esse inversor e esse inversor tem essa característica, né? O fabricante me disse que ele tem essa característica. Se eu se eu ponho um analisador de energia e aparece um harmônico aqui diferente desses, por exemplo, aparece terceiro harmônico, todos esses aqui, porém, aparece também o terceiro harmônico. O terceiro harmônico passa a ser um harmônico não característico, certo? Então, é isso que trata esse sistema. E por que os harmônicos não característicos ocorrem? A gente vai discutir isso aí um pouquinho mais na frente, tá certo? Daqui a pouco a gente discute por que os harmônicos não característicos aparecem, tá? Mas entendam harmônicos não característicos como essa explicação que eu falei para vocês. São todos aqueles harmônicos que não fazem parte do espectro harmônico daquela forma de onda conhecida. Ou pelo menos que o fabricante disse que seria a forma de onda que o seu inversor drenaria da rede, sob determinadas condições. Certo? Então, vamos voltar à nossa explicação. Pronto, então isso aqui seria um problema, você jogar na rede elétrica corrente com harmônicos não característicos, tá? Frequências harmônicas não características são as frequências não múltiplas da frequência fundamental do sistema, ok? Essa definição, ela está um pouco defasada, não é exatamente isso, tá certo? Então, qualquer harmônica é não característica por essa definição, tá? São frequências harmônicas não múltiplas da frequência fundamental. Então, na verdade, essa definição aqui é o seguinte, quando você tem um sistema com harmônicos, você pode ter harmônicos que sejam um número inteiro da frequência fundamental, um múltiplo inteiro, ou você pode ser que esse múltiplo seja um múltiplo não inteiro. Aí você tem mais duas divisões. Os múltiplos não inteiros, eles podem estar compreendidos entre 0 e 1 e podem ser acima da unidade. Então, por exemplo, a nossa frequência da rede elétrica, frequência fundamental, 60 Hz. Tá? Pessoal, se por acaso vocês deixarem de me ouvir aí, vocês sinalizam, porque eu não tenho retorno. Então, olha só. Frequência fundamental da rede elétrica para a gente, 60 Hz. Se aparece 90 Hz, é um harmônico não característico. Tá certo? Aliás, digo melhor, desculpa. É um harmônico do teu sistema, tá? Só que esse harmônico, ele é um harmônico especial, digamos assim. Ele não é um múltiplo inteiro da tua forma de onda, da tua frequência fundamental. Ele é 1,5 vezes a frequência fundamental. Tá certo? Outro exemplo, 120 Hz. É um harmônico cuja frequência é o número inteiro da frequência fundamental. 2 vezes. 30 Hz. É um harmônico cuja frequência é um número, é um múltiplo não inteiro, tá certo? Compreendido entre 0 e 1, tá? Então, para todos eles existe uma nomenclatura oficial.
Então, quando o número de harmônicos, tá certo? A ordem harmônica é um fator que é um múltiplo inteiro da frequência fundamental, a gente chama aquele espectro de harmônico. Harmônico, simplesmente, quando ele é um múltiplo inteiro, tá? Então, 120, 180, a gente que vive no mundo de 60 Hz, né? 240, tudo é harmônico. Mas quando essa harmônica passa a ser uma harmônica que a gente chama, sei lá, dita especial, cuja a ordem é, digamos, 1,5, ou um número quebrado qualquer, tá certo? Acima da unidade, tá? Da harmônica fundamental. Então, digamos, 90 Hz, como eu tinha falado ainda há pouco, 1,5 a frequência fundamental. Então, isso aí ganha o nome de interharmônico. Interharmônico, tá certo? São aqueles harmônicos cuja ordem é um número não inteiro acima da unidade. E quando esse número é não inteiro entre 0 e 1, né, abaixo da unidade, eles ganham o nome de subharmônicos. Então, 30 Hz, subharmônicos, 90 Hz, interharmônicos e 120 Hz, harmônicos. Tá certo? Então, tem essa divisão. De forma que eu falo aqui para vocês que essa definição aqui, frequência harmônica não característica, tá certo? Foi tirado de um livro, mas é impreciso. Não diz muita coisa, certo? Só para pontuar aqui para vocês. Existe uma ferramenta também matemática muito interessante, utilizada para fazer determinados estudos, né, de harmônicos, o FFT, Fourier Transform. Então, é a transformada rápida de Fourier, mas ela só é capaz de detectar harmônicos múltiplos da frequência fundamental da rede. Então, interharmônicos e subharmônicos não pega, tá certo? Só os múltiplos inteiros. Aqui acabou escapando para ficar mais cravado, né, a palavra inteira. Então, só é capaz de detectar harmônicos múltiplas inteiras da frequência fundamental. Então, fica um pouco limitado. Então, quando isso acontece, uma ferramenta muito aliada nossa são as funções de chaveamento, porque aqui é uma modelagem matemática, não tem restrição, vai pegar tudo que for harmônico, interharmônico, subharmônico e o que tiver mais nessa forma de onda, ok? Bom, como nos livrarmos do fenômeno de Gibbs? Voltando aqui um pouquinho lá para o Gibbs, né? Eu falei para vocês, lembrando aqui da nossa forma de onda, né? Da nossa forma de onda não, nosso sistema, né? Tratado desde o início, na aula passada. Então aqui, por enquanto, a gente ainda está no modo retificador. E aí eu tenho aqui a função de chaveamento, tá certo? Que ele chama aqui generalizada, que a partir de da série de Fourier, ok? Aí, a questão maior entre você utilizar aquela função de chaveamento, tá certo? Genérica, tá? Aquilo que a gente utilizou na aula passada, sem restrição, sem fazer nenhum tipo de utilização de outras ferramentas para modelar aquela região ali de mudança de nível, tá certo? Aquela região onde eu tenho a derivada que diverge, tá? Justamente na transição. Então, ao invés de utilizá-la, que eu sei que naturalmente quando eu for recompor o sinal, ela vai me dar como resultado o fenômeno de Gibbs aparecendo no meu sinal, eu tenho que tratar esse sinal. Eu posso, em opção a isso, na transição, utilizar uma função conhecida, tá certo? Então, olha só como é que está sendo tratada agora a forma de onda. A forma de onda ela está sendo tratada como uma transição. Aqui eu tenho 0 e aqui eu passo para 1. Aqui eu tenho menos 1 e passo para 0, tá certo? Eu não estou tratando mais como uma transição, mas sim como uma curva conhecida. Eu tenho que utilizar uma curva que eu conheço. Se eu utilizo uma curva que eu não conheço, eu pioro as coisas para mim. Eu tenho que melhorar as coisas para mim. Então, eu faço a utilização de uma curva conhecida minha. E introduzo aqui naquela formalização matemática, essa nova curva aqui para
ocorrer durante a transição. Esse ângulo aqui, μ, tá certo? Que seria o ângulo de transição, o ângulo de chaveamento, digamos, né? Chaveamento, entendendo que eu estou mudando de nível, passando de um nível, que no caso aqui é 0, para o nível 1. Tá certo? E aí, eu junto tudo isso numa formalização, tá? Deixa eu voltar, ainda não era, digamos, a hora de eu avançar. Mas eu junto tudo isso numa formalização e, a partir da série de Fourier, eu constituo da mesma forma que eu constituí na vez passada, porém, nesses instantes aqui, eu utilizo a formalização de uma forma de onda, né? Matematicamente, né? Um modelo matematicamente, através de uma forma de onda que eu conheço, conhecida minha, tá certo? Sempre nas transições, tá? Eu faço isso para um período, e aí ele vai se repetir. Basta eu fazer um período e depois aplicar a transformada de Fourier neste período, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui é só vai funcionar aqui para a gente como uma curiosidade, porque a gente não vai explorar, é mais para que vocês saibam que existe, tá certo? É mais para que vocês saibam que existe essa possibilidade e que assim, a gente não vai explorar, perfeito? Alguma pergunta, pessoal? Bom, então, como eu falei para vocês, a gente não vai cobrar, mas para que vocês saibam que existe essa formalização. Isso aqui é apenas um dos métodos que existem para esse tratamento, mas naquele material que eu passei lá, o Erasmo, vocês têm Sim. ali a tese, se eu não me engano, do Wilcox, que é um pesquisador que trabalhou um tempo no CEPEL. Hoje ele trabalha na Inglaterra, mas ele é formado pela COP, fez doutorado lá, e ele tratou muito bem desse fenômeno, utilizou inclusive ferramentas com função de chaveamento e tratou do fenômeno de Gibbs, tá certo? Tudo bem, professor. Ele trata de metodologias, então você já tem acesso a pelo menos um material que trata sobre o tema, tá certo? Lá ele deve indicar outros pelos quais ele fez desenvolver a pesquisa dele, então ele deve ter uma porção de referências também importantes nessa linha, tá bom? Tá certo, professor. Mas Obrigado. vocês já tem isso aí lá na pasta arquivos de vocês. Tá ok, Wilcox. obrigado. Muito bem. Então, seguindo aqui a nossa linha, eu vou passar para uma outra formalização. Por exemplo, o inversor monofásico de onda quase quadrada, né? Então, vocês teriam essa formalização aqui, tá? Lembrando mais uma vez, pessoal, que eu tô disponibilizando, tá certo, as séries de Fourier para vocês, dessas formas de ondas, mas é importante que vocês façam, ou pelo menos utilizem uma ferramenta matemática para fazer, tá certo? Matemática é muito bom para fazer isso aí. Você faz com o pé nas costas, tá certo? Ele é um pouco, dá um pouquinho de trabalho para a gente se acostumar com ele no início, mas ele é uma boa ferramenta para desenvolvimento analítico, de equacionamento, de modelos, tá? Então, mas é importante que vocês tenham essa vivência desse desenvolvimento, ok? Então, isso daí seria um inversor monofásico com onda quase quadrada, tá? Aqui a gente também tem o inversor trifásico, né? Fonte de tensão, 24 pulsos. Eu apresentei para vocês o de 6 pulsos, né? Existe o de 12 pulsos e existe o de 24 pulsos. Aqui eu pulei o de 12, mas aqui tem o de 24 pulsos. Também todo ele em cosseno, tá? E aí eu aproveito para que vocês também pesquisem sobre o trifásico de 12 pulsos, ok? Então, é importante que vocês tenham essa visão, tá? E lembrando, pessoal, que para que vocês concebam, eu vou colocar
eu vou colocar rapidamente a figura do conversor aqui, e depois eu volto para esse modelo, tá bom? Vamos lá. Pronto. Nosso conversor é esse aqui. Ele é um conversor bidirecional, então, se eu estou falando no sentido que está apontando a seta, eu estou falando de um retificador. Se eu inverto esse sentido, eu estou falando de um inversor, tá certo? Se eu inverto esse sentido, eu estou falando de um inversor. Mas aí, se eu estou falando de um inversor, o que que eu quero? Eu quero, a partir de um elo CC, tá? E aí ele está dizendo, olha, a tensão no elo CC chama ED, é um valor constante. Você vai conceber a tensão do lado CA, tá certo? Você vai conceber a tensão do lado CA. E pela mesma premissa que nós vimos na aula passada, para você conceber a tensão do lado CA, por exemplo, VA de T, né? Estando esse conversor funcionando como um inversor agora, ao invés de retificador. Estou imaginando que essa seta inverteu, tá? Essas setas inverteram aqui. A energia está fluindo do LCC para o LCA. Então, olha só, eu tenho uma tensão no LCC igual a ED, e a função de chaveamento aqui vai depender do tipo de forma de onda que eu estou concebendo. Aí você diz, não, eu quero trabalhar esse sistema como um inversor de 24 pulsos, ou um inversor de 12 pulsos, tá certo? É claro, pessoal, que vocês estão vendo um inversor de 6 pulsos, e não é só eu simplesmente estalar o dedo que esse inversor de 6 pulsos se transforma num de 24. Não, não é assim que ocorrem as coisas. Para que eu faça, por exemplo, a partir de um inversor de 6 pulsos, um inversor de 12 pulsos, o que eu preciso fazer? Eu preciso cascatear esses dois inversores em série, certo? Eu preciso cascatear esses dois inversores em série, tá? Para cascatear esses dois inversores em série, aí eu vou ter que lançar mão de uma outra figura para mostrar para vocês. Olha só, essa figura bem aqui. Pronto. A partir de dois inversores ou dois conversores de 6 pulsos, eu tenho agora um de 12. O que eu fiz? Olha só, eu tenho um conversor de 6 pulsos aqui na parte de cima, ele está em série, conectado em série, com um conversor, digo melhor, de 6 pulsos aqui na parte de baixo, tá? Daqui para cá, eu tenho observe que eu tenho aqui um transformador cujo secundário eu tenho dois enrolamentos de secundário, dois enrolamentos trifásicos para cada um dos secundários, tá? Então, eu tenho primário, digamos, secundário e terciário, ou primário e dois secundários. Só que do primário para o primeiro secundário aqui de cima, eu tenho estrela, estrela. Do primário para o secundário de baixo, eu tenho estrela, delta. Isso aqui para quê? Para que eu garanta uma defasagem entre as tensões nos secundários de 30 graus. Quando eu faço isso, essa forma de onda aqui, que era 6 pulsos, mais essa forma de onda 6 pulsos defasadas de 30 graus, uma forma de onda de 6 pulsos, cada pulso tem 60. Se eu defaso de 30, vai ficar mesmo no meio daquele pulso. Aí eu passo para, ao invés de 6 pulsos, ter um conversor de 12 pulsos. Tá certo? Aí você pode perguntar, professor, e as amplitudes? As amplitudes eu controlo aqui com a relação de transformação entre primário e secundários. As relações são diferentes, tá certo? 2 para 1 e raiz de 2, aliás, e 2 raiz de 3 para 1, para que eu tenha as amplitudes iguaizinhas, tá? Então, é assim que a partir de um conversor de 6 pulsos, nós fazemos um conversor de 12 pulsos. E se eu tenho um conversor de 12 pulsos, faço o mesmo procedimento, né, de cascateamento, tá? E cascateamento e defasagem de 30 graus, aí eu passo a ter um conversor de 24 pulsos, ok? Então, essa estruturalmente, mostrando para vocês como é que as coisas acontecem, né? A forma
do ponto de vista estrutural, tá certo? De montagem, de concepção estrutural. Do ponto de vista matemático, eu nem preciso me preocupar com isso. Como a gente agora, por enquanto, só está vendo matemática, então a gente vai voltar aqui para o conversor de 24 pulsos, né? Que eu já passei direitinho aqui para vocês como é que seria a formalização da sua modelagem, sob o ponto de vista da série de Fourier, tá certo? Então, eu tenho essa modelagem para as 3 fases. E se eu quero saber a tensão nos terminais... Vamos imaginar que aqui eu tenho uma caixa preta. Essa caixa preta seja um conversor de 12 pulsos, tá certo? Vamos imaginar que aqui eu tenho uma caixa preta, que essa caixa preta seja um conversor de 12 pulsos. Eu tenho aqui um LCC com tensão constante. Para conceber as tensões, já que ele é um inversor, eu tenho que, a partir de uma tensão contínua, conceber tensões alternadas. Então, a partir de uma tensão contínua, D, o que eu faço? Eu multiplico, para saber a respectiva tensão na fase A, do lado CA, eu pego a tensão do LCC e multiplico pela função de chaveamento da fase A. Pego a tensão CC e multiplico pela função de chaveamento da fase B, para saber a tensão VB de T. E pego a tensão CC, o EDC, o ED no caso aqui, e multiplico pela respectiva função de chaveamento da fase C, para saber a tensão na fase C, tá certo? Do lado CA. Ok? Então, para essa modelagem que eu apresentei aqui para vocês, olha só. Se eu quiser saber as tensões VA de T, VB de T e VC de T, simplesmente pego essa formulação e multiplico por ED nesse ponto, ED neste ponto e ED neste ponto. Então, eu já terei as tensões do lado CA. E vocês vão ver que são tensões, tá certo? Cheias de harmônicas, mas é assim mesmo, tá? E aí, quanto maior os níveis, quanto maiores forem os níveis, se ao invés de 24 eu estou trabalhando com 48 ou então com 96 pulsos, tá? Eu vou me aproximando cada vez mais de uma senoide. Mas enquanto eu tiver poucos pulsos, ainda vai ser bastante quebrado, tá? Se bem que o 24 pulsos já se aproxima com uma boa distorção harmônica baixa, né? Para formas de ondas feitas a partir de senoides harmônicas, tá? Muito bem, pessoal. Então, se eu quiser saber a tensão na fase A, só recapitulando, pego essa função de chaveamento que eu explico por ED. Na fase B, tensão na fase B, pego esta função e multiplico por ED. E a tensão na fase C, pego esta função e multiplico também por ED. Uma pergunta para vocês agora, pessoal. Deixa eu vou voltar aqui para o nosso conversor monofásico, tá? Eu vou fazer a pergunta, o que vocês responderem para um vale para o outro, tá certo? Aí a gente vai fazer as devidas considerações. Vamos nos ater, por enquanto, aqui ao retificador monofásico. Perfeito? Retificador monofásico, se eu quiser saber a tensão do lado CA, é só uma fase, né? Tensão do lado CA. Pego a tensão do lado CC, ED, e multiplico pela função de chaveamento. Então, eu teria isso aqui mesmo, e aqui em cima, 2 raiz de 3 ED sobre π, que multiplica tudo isso aqui. Certo? Agora, uma pergunta capciosa para vocês. Vamos mostrar para vocês duas condições. Primeiro, ED sendo perfeitamente contínua. Ou seja, a tensão do lado CC, que a gente chamou de ED, ela é perfeitamente contínua. Pergunta: a tensão do lado CA, pessoal, pode ter harmônicos ou um perfil harmônico diferente desse aqui que eu estou mostrando para vocês? Sim ou não? E se sim, por quê? E se não, por quê também?
Peraí, professor, repita a pergunta, por favor. Se a tensão no elo CC for perfeitamente contínua, a tensão do lado CA pode ter um perfil harmônico diferente desse que eu estou mostrando para vocês aqui? Professor, Oi? ao primeiro momento pelo menos eu pensei que não Eu iria não mudar. estou. Tá muito baixo o teu áudio. Melhorou, professor? Sim, melhorou. Ao primeiro momento eu pensei que quando você faz isso, né, você vai alterar, eu vou estar multiplicando um valor constante nessa equação, de 2 raiz de 3 sobre π. Então, na matemática, pelo menos os cossenos, né, os harmônicos vão ser os mesmos. O que vai mudar é a amplitude. Por enquanto a gente está analisando só matemática, tá certo? Então é exatamente isso. Se eu multiplico a tensão do lado CC e eu garanto que a tensão do lado CC ela é perfeitamente contínua, tá certo? Se eu garanto que a tensão do lado CC é perfeitamente contínua, então significa dizer que o perfil da tensão do lado CA não muda. Isso aí é um consenso entre nós. Ok? Posso dizer isso? O senhor diz, o que o senhor quer dizer em relação a perfil? Perfil harmônico, isso aqui que eu estou mostrando para vocês. O que vai mudar, professor, é a amplitude de cada componente, é fundamental. Certo, mas você não entende o que é perfil harmônico? Quais são as harmônicas que aparecem, então? Vai aparecer a quinta, perfil harmônico, espectro harmônico. Certo. O espectro harmônico não muda nada. É isso que eu pergunto. Isso é um consenso entre a gente? Sim, sim, sim. Só vai mudar aqui. Sim, sim. Não tem um medo. Vocês parecem estão com receio de responder. Não tem um medo, não. Isso aqui é matemática. Se eu multiplico tudo isso aqui por um valor constante, a única coisa que vai mudar é a amplitude. Não tem que discutir isso aí. Certo. Beleza? Mas assim, Beleza. professor, Afirmem com convicção. o espectro harmônico, o senhor diz em relativo à amplitude de cada frequência harmônica. Não. Espectro harmônico. Espectro harmônico é o que está aqui dentro. Espectro harmônico, tá certo? Diz valor a harmônica que aparece naquele determinado ponto. Quinto harmônico, sétimo harmônico, 11º, 13º e por aí vai. Certo. Porque eu Tá pensei, no espectro harmônico tem o módulo, né, de cada harmônico e tem o ângulo. Mas eu estou falando do espectro harmônico, eu estou falando só do posicionamento, tá certo? Estou falando do posicionamento da harmônica naquela determinada ordem. Entendi. Tudo bem. Certo? Não estou falando de harmônicos individuais, não estou falando nada disso. Certo? Não estou falando do percentual individual dele, da energia dele, nada disso. Tá? Estou falando só do aspecto do espectro harmônico. Ok? Então, com relação a isso, a gente pode categoricamente dizer que não vai mudar. Porque se para um valor, digamos, de X constante, tá certo? Sei lá, 1000 volts no LCC, constantes, onde não apareça nada de oscilação, seja um sinal perfeitamente contínuo, quando eu passar para o lado CA, tá certo? O espectro harmônico vai continuar contendo quinto harmônico, além da fundamental, sétimo, 11º, 13º, ok? E por aí vai. Mas se ao invés disso, se por algum problema o meu LCC apresentar uma ondulação, e aí, para ficar mais fácil para vocês analisarem, eu vou até dizer, se essa ondulação for uma segunda harmônica, eu não vou nem analisar amplitude não, pessoal. Vamos deixar a amplitude do lado. Vamos dizer que naquele ED eu tenho um valor contínuo, mas eu tenho sobre esse valor contínuo uma segunda harmônica com relação à harmônica fundamental.
ômega T. E eu terei lá 2 ômega T, um percentual de 2 ômega T. Ok? Então eu terei um valor contínuo com mais um 2 ômega T, um valorzinho pequeno de 2 ômega T. Mas tenho essa frequência no dobro da frequência fundamental. Eu pergunto, quando eu multiplicar aqui, tá certo? Todo esse espectro harmônico com vezes essa tensão do elo CC, que existe uma oscilação no dobro da frequência da rede elétrica, eu pergunto, esse perfil vai mudar? O perfil da tensão CA na fase A, no caso aqui só tem uma fase, é monofase. Ele vai mudar, pessoal? Professor, matematicamente vai aparecer um termo que é a multiplicação de dois cossenos, por exemplo, cosseno de 2 ômega t com cosseno de ômega t, cosseno de 2 ômega t com cosseno de 5 ômega t. Sim. Eu Então, pergunto, isso muda o perfil? Não, só muda a amplitude, não? Não. Lembre o seguinte, olha. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, pessoal. Vocês lembram o seguinte, vocês têm que lembrar o seguinte, eu posso demonstrar isso para vocês, mas vocês podem fazer uma identidade trigonométrica bem simples, lá do tempo do nosso segundo grau. Se você tem cosseno de A vezes cosseno de B, então o resultado vai ser cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B, tá certo? Sobre um determinado fator. Mas você vai ter o cosseno da soma e o cosseno da diferença. Sempre. Então, vamos supor aqui, para essa forma de onda que contém uma oscilação imaginária aí no dobro da frequência, quando eu multiplicar aqui pela primeira, vou fazer o cálculo só com a primeira, só para vocês sentirem o drama. Quando eu fizer com a primeira, eu vou ter lá 2 ômega t vezes ômega t. Então, eu tenho produto de 2 ômega t vezes ômega t, então eu vou ter a soma e a diferença. Então, eu vou ter um 3 ômega t e vou ter um 2 ômega t menos ômega t, que dá ômega t. Ou seja, então, o simples produto, tá certo, dessa oscilação no dobro da frequência fundamental pelo primeiro fator, que é a fundamental, já vai me resultar numa fundamental com mais uma terceira harmônica. Vocês estão vendo isso aí? Todo mundo compreende? sim. Felipe, Elber? Sim, sim, professor. Felipe Sim, também? Sim. Beleza. Então, vocês estão entendendo que apareceu uma harmônica não característica nesse pacote aqui? Com certeza. Apareceu a terceira Uhum. harmônica, né? Tá certo? Então, por que aparecem as harmônicas não características? Então, eu estou contextualizando exatamente essa questão. Se a partir de LCC, da tensão do LCC, isso daí serve para vocês, principalmente quem vai para a bancada, tá? E quem vai modelar sistemas e não está na bancada, mas que quer deixar o sistema um pouco mais realista. Então, você precisa se ater do seguinte: pode ser que, por algum problema, o teu LCC esteja aparecendo alguma oscilação na tensão. Se você, a partir desse LCC, vai querer conceber tensões do lado CA, ou seja, você está trabalhando com um inversor, essas oscilações do lado CC, elas se refletirão do lado CA, através de harmônicos. E se você vai conseguir solucionar esses harmônicos com filtragem ou não, aí vai ser muito dependente da característica do sistema. Tá certo, pessoal? Bom, alguma pergunta? Professor, Oi? na prática, quais são os tipos de filtro para limitar esses efeitos?
Olha, na prática, o que nós temos, os filtros, eles se caracterizam de várias maneiras, né? Então, eu posso ter filtros ativos, ou seja, a gente vai ver nessa disciplina ainda isso aí, vai ver um tipo de filtro ativo, a gente não tem muito tempo, né, para estudar isso, mas a gente vai ver um tipo de filtro ativo. Então, a gente vai ver um filtro ativo shunt, né, atua em paralelo. Então, eu posso fazer isso a partir de um filtro ativo, que usa eletrônica de potência e uma técnica de controle capaz de eliminar os harmônicos. E ou posso usar também filtros passivos. Esse filtro passivo, ele pode ser um filtro sintonizado, tá certo? Para uma frequência de ressonância exatamente igual àquela frequência que você quer eliminar. E a frequência, a tensão ocorrente naquela frequência harmônica, ela vai enxergar no filtro um caminho de baixa impedância. Então, ela não vai para o sistema. Então, vai ficar aprisionada ali, certo? Entendi. Não vai para o sistema. Ou eu posso ter uma solução híbrida. Posso ter filtro ativo associado a filtro passivo, sintonizado. Geralmente se utilizam essas três, tá certo? Aqui pra gente, nosso estado, a solução é muito a partir de filtro passivo. O pessoal não... É o chamado anti-aliasing, Anti-aliasing é mais no sentido de controle, né? Porque o anti-aliasing, o que ele faz? É assim, quando você está com a frequência de chaveamento, né, alta, né, você está trabalhando ali com frequência de chaveamento de 20 kHz, no teu conversor. E aí você quer fazer a amostragem desse sinal, né, porque você está utilizando a leitura dos sensores para jogar esse valor lido, né, de tensão e corrente no controle, para que o controle faça contas e possa mandar o chaveamento correto. Se você não escolher uma frequência de chaveamento correta, tá certo? Digo melhor, desculpa. Se você não escolher uma frequência de amostragem correta, você não vai conseguir retratar fielmente essa leitura que você está fazendo. Por quê? Você está trabalhando com uma frequência de chaveamento alta e uma frequência de amostragem baixa. Você vai perder informações. Então, a frequência de amostragem geralmente é acima da frequência de chaveamento, para que quando ocorra o chaveamento, já tenha ocorrido várias e várias vezes a amostragem, para que você não perca informações. Tá certo? E aí, se você tem esse tipo de problema com a perda de informação, o que se conhece por aliasing, é justamente essa perda de informação que você tem. Tá? Isso se propaga por todo o teu circuito, a tua circuitaria, mas eu estou falando a nível de placa de controle. Então, você pode colocar filtros anti-aliasing para isso. Mas o melhor é não precisar de filtro, porque filtro sempre ele vai impactar em atrasos para o teu sistema. Sempre vai refletir em atrasos. E aí pode comprometer o sistema de controle. Não é exatamente isso, tá? Eu estou falando aqui de filtro de potência. Filtro para contenção de harmônicos. E causa perdas, não causa, professor? Eu não entendi. E causa perdas, no caso. Sim, claro. Tudo que você coloca no sistema são perdas a mais. Mas, assim, a perda dele já está especificada quando você vai colocar, né? Se você está utilizando filtro shunt, então a perda para o seu sistema é praticamente nenhuma, ok? Claro que ele vai ter perdas, ele vai aquecer, lógico, mas ele está shunt, então não vai passar justamente a energia que você está convertendo, não passa por ele, ok? Se for um filtro sério, aí sim, essa perda tem que ser computada, ok? Porque toda a energia vai passar por ele. Então, assim, pessoal, mas as soluções de filtragem seriam basicamente essas, tá certo? Então, deixa eu... Agora, voltando aqui para o nosso... Aqui a gente já vai encaminhando aqui para o final da nossa aula. Então, eu queria deixar duas tarefas para vocês, tá?
duas tarefas para vocês. Primeiro, o inversor trifásico, né? Conversor fonte de tensão 6 pulsos. Então, eu queria que vocês fizessem a modelagem, né, desse inversor. Eu já basicamente disse como é que vocês faziam, né? Vocês já têm a forma de onda, né, do conversor fonte de tensão de 6 pulsos. E aí vocês podem conceber as tensões VA de T, VB de T e VC de T do lado CA a partir dessa tensão ED do lado CC. Isso aqui é a primeira tarefa, tá? E a segunda tarefa vai bem nesse sentido que a gente discutiu ainda agora, que é justamente essa questão. Olha só. Tenho aqui o meu modelo, né, do conversor de tensão 24 pulsos, né, fonte de tensão 24 pulsos, que é a função de chaveamento. Imagine que você tem um conversor fonte de tensão de 24 pulsos e que a tensão no LCC não está constante como deveria. A gente discutiu isso ainda há pouco. A gente vai considerar que essa função tem um nível médio, né, um valor ED, né, ED, e mais 10% de ED, ele é variável no dobro da frequência da rede elétrica. Então, o ED, na verdade, o ED de T seria ED mais 10% de ED que multiplica, por exemplo, o cosseno de 2 ômega-T. Então, seria isso aí. Mais uma vez, a tensão no LCC seria ED mais 10% de ED que multiplica, ou seja, 0,1 ED que multiplica cosseno de 2 ômega-T. Certo? Então, você vai compor essa tensão do LCC com a função de chaveamento para descobrir as tensões do lado CA. E aí ele pergunta, ó, mostre qual harmônico não característico de ordem mais baixa aparece do lado CA. Certo? E aí ele pergunta, esta harmônica poderia ser contida por um transformador conectado em delta? Justifique. Só para dar um spoiler aqui para vocês, pessoal, por que eu pergunto isso? Porque o transformador conectado em delta, ele prende as harmônicas homopolares, ou seja, de sequência 0. Terceira, sexta, nona, todas as múltiplas de 3, tá? Terceira, sexta, nona, 12ª, 15ª, 18ª, 21ª, 24ª e por aí vai. O transformador em delta prende essas harmônicas de sequência 0, mas se elas forem de sequência 0, tá certo? Muito bem. E aí seria isso, tá certo? O conteúdo da aula de hoje. Vou fechar aqui o microfone para que vocês possam fazer perguntas. E aí, em seguida, a gente discute a data de entrega e eu já coloco lá no SIGA essa data de entrega, tá certo? Lembrando que todo o material vai ser colocado no SIGA. Eu vou colocar esses dois slides, somente os 2 slides no SIGA. Vai ser uma só tarefa. Isso, digamos, não, desculpa, vão ser 2 tarefas individuais, tá? E aí o fato de não fazer uma não compromete a outra. Então serão 2 tarefas individuais lá no SIGA com o tempo, né, definido para a entrega. A entrega só pode ser por lá. Então passou aquele tempo, o SIGA vai... O SIGA não, desculpa. Falando SIGA, mas é Teams, tá? Não vou colocar no SIGA, vou colocar para entrega através do Teams, porque no Teams eu posso travar a data de entrega e o horário de entrega, tá certo? Então vai ser tudo feito pelo Teams. Vou disponibilizar logo depois que acabar a nossa aula, e aí vocês vão ter um tempo para fazer e me retornar essas tarefas aí, ok? Agora vou fechar o microfone aqui para as dúvidas. Professor, o formato de entrega, se eu quer naquele modelo de relatório técnico? Não, eu ia falar isso no Teams, mas já que você se antecipou, não, eu quero que vocês façam a mão livre, né? Façam desenvolvimento à mão livre e depois escaneiam e coloca para PDF e aí manda pelo Teams, tá? Okay. Os 2 dá para fazer a mão livre sem problema nenhum, não tem nada de gráfico, dá para fazer, e é totalmente matemático, então é bem adequado que vocês façam a mão livre mesmo. Certo. Alguma pergunta? Erasmo, Luiz, Helder? Professor, no momento não.
No momento, não. Tá. Então vocês vão ter mais um tempinho para estudar mais esse material, tá certo? Aí na próxima semana eu vou colocar mais material, tá certo, pessoal? Próxima semana a gente volta a se encontrar na sexta-feira. Na terça, vou dar tempo para o novo material que eu vou colocar aí para vocês, e vocês vão juntando tudo e elaborando as dúvidas, tá certo? Para que a gente possa ir sanando direitinho, tá? Então, bom, hoje são 20. A gente vai ter um tira-dúvida sobre esse trabalho. Não, tira dúvida não. Tá certo. Porque, assim, aqui é uma modelagem matemática, entendeu? Então, aqui é muito matemática, não tem... Assim, se fosse uma questão de aplicativo, por exemplo, simulador, que tivesse que usar simulador, alguma questão assim, poderia ser, mas aqui eu acho que já está bem claro, entendeu? No primeiro caso, eu quero que vocês mostrem. Isso aqui é muito rápido, né? Até eu já discuti como é que faz hoje isso aqui. Então, esse aqui é muito rápido, tá? E esse aqui vai dar um pouco mais de trabalho, mas vocês já sabem a metodologia. Ou seja, vocês têm que fazer o produto de duas formas de ondas, né? Essa que eu descrevi aqui, que já disse como é que é. Tá? Textualmente falei, por isso aqui, tá? Não precisa fazer para todos, faz só para esse, depois defasa isso aqui que você conseguiu de 120 graus e 240 graus, para obter das fases B e C, para poder responder a essas duas perguntas. A primeira pergunta você só precisaria da fase A, mas a segunda pergunta você vai precisar das três fases para responder adequadamente, ok? Bom, então hoje são 20, a gente vão ser 2 semanas para vocês fazerem isso, tá certo? Deixa eu ver quando é que vai ficar isso aqui. Pelo meu calendário aqui, então, dia 3, Corpus Christi, é uma quinta-feira, então ficaria dia 4. Tá certo, pessoal? Como é pelo Teams, aí não tem problema, vocês vão mandar esse material pelo Teams, aí não tem problema. Corpus Christi é porque deve ser feriado e tal, aí, mas dia 4 de junho, seria a data limite para entrega, tá bom? Eu vou colocar isso tudo lá no Teams a partir de agora. Professor. Tá ok. Ok, pode falar. Em relação às outras semanas, as 2 próximas semanas, como é que fica em relação às aulas? Se vai ter encontro, não vai ter? Não, falei ainda pouco, Erasmo. Falei que a gente vai se encontrar na próxima sexta-feira para tirar dúvidas do porque novo eu fiquei em material. dúvida, professor, porque as aulas são terça e quinta, aí você falou sexta. Ah, tá. Desculpa. É porque na minha cabeça é porque eu tenho aula também na sexta graduação. É quinta-feira. Sempre os nossos encontros serão às quintas. Ah, entendi. Obrigado, professor. Serão às quintas e na terça-feira fica para vocês. Você não necessariamente tem que ver na terça-feira, mas fica aquele horário de terça-feira ali, vocês já podem reservar para ver o material que vai ser posto. Mas eu devo postar até amanhã o novo material, tá certo? Que é sobre transformadas de Park de Clark. E isso aí compõe o primeiro módulo, né? Então, o primeiro módulo vai ser composto por funções de chaveamento transformadas de Park de Clark, tá certo? E aí esse material já deve, a partir de amanhã, já deve estar disponível para vocês. Vocês vão estudando. Quinta-feira a gente se reúne e tira dúvidas, né? Então, será sempre assim, às quintas, né? Às quintas-feiras a gente vai se reunir e vai tirar dúvidas, tá? Passando de hoje a 2 semanas, aí não tem Corpus Christi, não vai ter aula, né? Evidentemente. Mas aí fica na sexta-feira para a entrega dessas tarefas, dessas 2 tarefas. Ok? Se houver qualquer mudança, eu comunico com vocês pelo Teams e a gente se reorganiza. Inclusive, na aula do dia 3, que seria dia 3, a gente pode antecipar para terça para não deixar de ter um encontro nessa semana. Tá? Mas aí a gente vai combinando. Tá certo, professor. Só mais uma dúvida. Pois não. Esses trabalhos que devem ser feitos à mão,
A gente pode fazer em folha de papel ofício ou tem que ser folha com pauta? Olha, assim, eu falei à mão, mas você pode, o Erasmo, Luiz, Helder e também o Rodrigo, que não está presente. Vocês podem fazer à mão, mas depois passar para o Word, não tem problema não. Tá certo? Se vocês quiserem deixar mais organizado, até para vocês terem no futuro, né? Aí vocês fazem no Word, sei lá, passa para PDF, mas pelo menos vocês já ficam com aquele arquivo ali para vocês, com essa modelagem, que eu acho que vai ser bem adequado. Tá? Deixa eu só fechar aqui, que está entrando um sol do nada. Entenderam, pessoal? Então vocês podem fazer a manuscrito e passar para o Word, ou podem fazer manuscrito e já me enviar também, não tem problema nenhum. Perfeito? Tá certo, obrigado. Perfeito, professor. Se quiserem usar papel pautado, pode ser, é só por uma questão de organização de vocês. Eu, quando escrevo no papel que não tem pauta, sai tudo torto, entendeu? Então, se eu quiser uma coisa mais organizada, eu, né? Sempre tenho que escrever em papel pautado. Se eu escrever sem pauta, já era. Fica tudo torto, parece estar voando. Tá certo? Entendi, obrigado, professor. Tá certo, professor. Beleza, moçada?